nosso Senhor Jesus, eu quero contar com a sua participação para mais um momento da nossa escola dominical. Hoje nós estamos na nossa aula de número 2, aula que tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. E você é nosso convidado para estarmos juntos, trazendo aqui um resumo da nossa aula. Eu quero contar com a sua participação. Pegue sua Bíblia, você que tem a sua revista, pegue a sua revista, para juntos nós compartilharmos desse momento gostoso na presença do Senhor, desse momento de compartilharmos conhecimento, não que saibamos mais do que aqueles que estão ouvindo, mas nós queremos trazer um pouco daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que temos estudado dentro da palavra do Senhor. Amém? Então, hoje nós estamos só relembrando que a nossa revista é uma revista da CPAD, e esse trimestre nós estamos falando da Igreja Eleita. Esse trimestre estamos baseados no quê? Na carta de Paulo aos Efésios. Já disse acerca do título, falando da sublimidade das bênçãos espirituais. Hoje nosso textual está embasado dizendo assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso está predisposto para nós lá em Efésios capítulo 1, versículo de número 3. A nossa verdade prática, ou seja, aquilo que temos que praticar. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. E esse é o foco da nossa aula de hoje, falar sobre essas bênçãos espirituais, algo que o Senhor reservou para nós, a nossa nova posição em Cristo. Nossa leitura em classe, ela está baseada em a carta de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e ainda do 9 ao 14. Pois bem, leamos Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ainda continua no versículo do 9 ao 14. Mas, para ganharmos tempos, já vamos prosseguir a nossa aula, tá? Se a gente observar, Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A gente vai entender que Deus, Ele criou o homem, Deus tinha um plano, né? E o que tem para hoje? Nós sabemos que o homem pecou e Jesus, ele veio fazer o quê? Ele veio reconciliar o homem com Deus. Nós vamos conseguir enxergar isso em 2 Coríntios capítulo 5, 19, que o Senhor Jesus, ele nos reconciliou com Deus, ele abriu um novo e vivo caminho. Versículo 17 ainda de 2 Coríntios, do capítulo 5, vai dizer que eis que faço novo todas as coisas velhas já se passaram, e Ele constituiu coisas novas, ou seja, nos tornou uma nova criatura, um novo homem. Este é o plano da nossa aula de hoje, essa reconciliação que aconteceu conosco. Tópico 1 vai falar da nossa nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Adão falhou. O primeiro Adão, ele falhou. Diz que Deus criou Adão perfeito, mas através da desobediência, a morte entrou no mundo. Através da desobediência de Adão. Se nós olharmos a perfeição criada até Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6, ali é uma perfeição na criação de Deus.
Só que a partir dali o homem peca, o homem erra. E o que acontece? A partir desse versículo até o livro de Apocalipse, Deus vai constituir um plano de salvação, vai oficializar ele em João capítulo 3,16, onde o Senhor dá o seu Filho unigênito. Deus ama a sua criação a tal ponto de dar o seu Filho por amor dela, o amor intenso de Deus. Então nós vemos até Apocalipse Deus instituindo um plano de redenção da humanidade para consertar o que o homem fez em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Então, na verdade, Romanos capítulo 5, versículo 12 vai dizer que todos pecaram. Romanos por várias vezes vai dizer que todos foram destituídos da glória de Deus. Vai dizer também que não há um justo sequer. Então, se todos pecaram, aí entra o plano de Deus, reconstituir, religar o homem a Deus. Através de quem? Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma nova oportunidade foi nos dada. Romanos capítulo 10, versículo 9, nós vamos entender a necessidade de aceitarmos e confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, Ele vai religar, Ele vai trazer um novo caminho para que todo aquele que aceitar o Senhor Jesus, ele seja feita uma nova criatura, ele tenha uma nova vida. Então a partir desse momento que aceitamos a Cristo, nós estamos religados com Deus. No texto áureo, se a gente observar versículos 9 e 10, ele vai dizer assim: descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito do que propuser a si mesmo. O que era a vontade? O que Deus queria? Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Ou seja, através de Cristo religou-nos a Deus. Então, Cristo é o caminho que o homem, através do qual o homem pode se achegar até Deus. E quando nós estamos com o Senhor Jesus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o que isso traz para as nossas vidas? Isso traz bênçãos espirituais, isso traz uma nova condição. Mas o problema é que muitas das vezes nós valorizamos mais as coisas físicas, materiais, do que as espirituais. Nós olhamos para o Senhor e buscamos mais as coisas materiais em Deus do que as espirituais. Valorizamos mais aquilo que vemos do que aquilo que nós queremos alcançar, do que aquilo que nós já temos quando aceitamos o Senhor Jesus. Por quê? Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós saímos daquela vida de escravos. Agora nós somos filhos. Nós saímos daquela condição de pecadores, de imundos, e passamos agora a ser santos. Então, nós temos agora uma nova condição. O pecado já não tem domínio mais sobre nós, e ainda nós somos selados com o Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitas das vezes nós aceitamos, nós entramos, alcançamos uma nova vida e não estamos muito preocupados com essa nova condição. Às vezes as pessoas focam mais naquilo que podem receber de Deus, numa visão materialista. Ou seja, estão na igreja, mas querem ver o que eles podem, dizer assim, agregar para a sua vida. Ou seja, bênçãos materiais, estão preocupados com prosperidade e querem alcançá-la a todo custo, se esquecendo que a maior bênção que nós recebemos é a nossa salvação, é a nossa vida. Uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós estamos vivendo uma nova condição. Há um céu reservado para nós, mas o que tem de pessoas que não estão mais focadas no céu,
estão focadas nas coisas que Deus pode te dar, mas se esquecem de Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor virão a ti e te alcançarão. Você não precisa correr atrás das bênçãos, elas virão a ti. O que nós precisamos é viver numa condição de obediência, de valorizarmos aquilo que temos e aquilo que somos quando nós recebemos o Senhor Jesus. Que nós somos santos, que somos irrepreensíveis, que somos filhos, que o pecado já não domina sobre nós, que nós temos o Espírito Santo. Nós precisamos valorizar essa condição, uma condição de filho. Se alguém te perguntar no que está baseada a vossa fé, tem pessoas que se baseiam a vossa fé naquilo que ele conquistou materialmente. Não, depois que eu vim para Jesus, não, a minha vida mudou, e agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. Muito bem, Deus te dá tudo isso, mas muito mais que tudo isso é a nova vida que você tem em Cristo, a nova posição que você alcançou em Cristo. Por quê? Se nós observarmos Jó, vamos tipificar aqui, por exemplo, Jó era crente, tinha tudo isso, de todos os bens materiais, mas perdeu tudo isso. Mas Jó nem por isso negou a fé, nem por isso blasfemou. Ou seja, os valores de Jó não estavam nas coisas materiais. Ele sabia da sua condição em Deus, daquilo que Deus era, daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Ele conhecia a pessoa de Deus não pelaquilo que Deus havia dado, mas realmente pela Deus, pela sua essência, pela sua santidade. Eu queria entender isso, trazer isso. Muitas das vezes nós focamos a nossa vida, estamos na igreja, estamos servindo ao Senhor e serve muito para os jovens. Às vezes você dizer para um jovem: ora para isso, ora para aquilo, até parece que para ele soa mal, mas orar para mim escolher uma faculdade, orar para mim escolher uma esposa, orar para saber se aquele caminho é o que Deus tem para a minha vida, orar para as minhas escolhas, para que isso? Isso é coisa do passado. Deixa eu te dar um conselho. Às vezes orar 5 anos por uma pessoa vai te evitar, vai te livrar de uma vida de sofrimento, porque às vezes escolhemos por impulso, provar um aqui, provar outro ali, e vai se provando pessoas. Chega um ponto que você escolhe, depois de tantas escolhas, e acaba escolhendo errado, porque não busca a direção de Deus para fazer isso. Às vezes nós fazemos uma grande pesquisa no mercado, o mercado daqui a 5 anos vai estar assim, então eu vou fazer essa faculdade. Esquece de buscar ao Senhor para saber qual, porque o amanhã não nos pertence. O mercado está assim hoje, mas amanhã pertence a Deus. Nós fazemos a nossa escolha baseada no amanhã. Aí eu vou fazer tal faculdade porque eu gostaria de fazer isso. Busque em Deus. Pode ser que você nem conclua a sua faculdade, ou até mesmo conclua e não consiga exercer, por falta de direcionamento. Nós consultamos pessoas, consultamos o mercado, buscamos outros conselhos de terceiros, mas às vezes esquecemos de buscar a Deus em oração para termos a direção correta. Valorize as bênçãos espirituais que o Senhor nos concede. Para quê? Para que você não se esfrie. Se nós observarmos, nós estamos falando da igreja de Éfeso, se nós observarmos quando João escreve para a mesma igreja, a igreja de Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse,
A igreja, quando João está escrevendo, a igreja está fria, a igreja perdeu o primeiro amor. Isso é um problema quando a gente perde o primeiro amor, porque o nosso foco não está mais naquilo que Deus é, mas sim naquilo que Deus pode fazer. Nós perdemos a nossa força, nós perdemos o nosso interesse pelas coisas espirituais. Cuidado para não ir por esse caminho, tá? Bora para o tópico 2. O tópico 2 vai falar de uma vida cristocêntrica. Uma vida cristocêntrica, eu quero abrir um parênteses para 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, vai dizer que qual que é a vontade de Deus? Nós lemos no textuário que Cristo veio nos religar a Deus. E qual que é a vontade de Deus? Não é que um ou que outro se salve, não. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de salvação, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, não é simplesmente para alguns, não é para aqueles que foram escolhidos. Deus escolheu esses para salvar, não. O plano da salvação está aberto a todos. A todos. A vontade de Deus é que todo homem, que toda mulher se converta dos seus maus caminhos, se achegue a Deus. Esta é a vontade de Deus. Por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo. E esse mundo aqui, Deus está dizendo pessoas. Deus não está dizendo uma esfera. Deus não está dizendo material. Deus está dizendo pessoas. Deus amou o mundo, ou todas as pessoas, a ponto de entregar o seu filho. E Deus, quando faz isso, Ele está acreditando, Ele está dando oportunidade para todos. Então, essa intensidade desse amor, ela nos alcançou, ela me alcançou e ela te alcançou. E nós precisamos valorizar isso. Ter uma vida cristocêntrica, focada em Cristo. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso objetivo. Não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Quando nós observamos o que Cristo fez, nós entendemos que nós fomos alcançados pela misericórdia e pela graça. Como é que nós definimos isso? A misericórdia de Deus nos alcança quando nós fazemos algo e às vezes merecemos um castigo, nós erramos. Aí Deus vem com a sua misericórdia. Quando que essa misericórdia chega? Essa misericórdia chega quando nós deveríamos merecer um castigo, nós não merecemos. E Deus não dá. Ele age com misericórdia. Não vou castigar, não vou fazer isso com ele. E quando nós alcançamos a graça? A graça é quando nós não merecemos nada. E Deus nos alcança, e Deus nos dá de presente, sem merecermos. Tanto é que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, vai dizer que a bondade de Deus, ela nos constrange, ou seja, nós não merecemos a graça e Deus nos dá de graça. Mas a graça não foi de graça, a graça foi Jesus morto na cruz do Calvário. É de graça para nós, mas custou um alto preço. Então valorize a graça, valorize a sua nova condição em Cristo. Todas as coisas, elas foram convergidas a Deus através de Cristo. Cristo abriu esse caminho, Cristo abriu essa possibilidade. Uma vez que Adão pecou, estávamos destituídos da glória de Deus. Agora nós temos a oportunidade, através de Cristo, de sermos religados a Deus. Então valorize isso. Deus não obriga ninguém a servi-lo, a segui-lo. Deus não obriga ninguém. Mas a vontade de Deus é que o homem reconheça o sacrifício vicário de Cristo, feito na cruz do Calvário, e que o homem entre por esse caminho. O homem tenha uma nova vida. A Bíblia diz, repetindo o versículo, 2 Coríntios 5,17: eis que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem coisas novas para as nossas vidas, deixando as coisas que para trás ficaram, avançando para aquelas que estão diante de mim. Ou seja, há uma nova posição em Cristo, há uma nova condição.
Deus nos dá uma nova oportunidade, temos que ser gratos a Ele por isso, rendendo a Ele louvor, adoração. Não busquemos a Deus pelas coisas que Ele pode dar, busquemos ao Senhor por aquilo que Ele é. Louvemos o Teu nome pelas coisas, pelo sacrifício, pela nossa nova vida alcançada em Cristo. Não podemos desprezar isso. Para concluirmos esse tópico 2, Mateus 7:21 nos traz algo muito interessante. Diz que Senhor, Jesus instruindo os discípulos, diz: Senhor, Mateus 7:21, quem entrará no reino dos céus? Aí Jesus vai explicar para eles que nem todos entrarão no reino dos céus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque tem muita gente que está, aparentemente faz a vontade de Deus, mas não vai entrar. Sabe por quê? Porque busca interesses próprios, mesmo estando na casa de Deus, está praticando iniquidade. Escuta, mas não pratica. Na sequência, Jesus vai falar do homem que constrói a casa da areia e do homem que constrói a casa na rocha. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você escutar. Quem escuta, dá atenção. Quem ouve, muitas vezes a gente ouve uma coisa, entra por um ouvido e sai pela outra, mas não dá crédito. Escuta e pratica. Possamos ter entendimento de não somente escutarmos, ou melhor, de ouvirmos, mas escutarmos a palavra do Senhor, dar crédito à palavra do Senhor. Às vezes nós falarmos isso para um jovem, às vezes parece estranho, né? Porque você viveu o Evangelho, para muitos você vai ficar meio quadrado, meio diferente. Talvez você olhando para essa nova condição em Cristo, você diga: não, mas para mim essas coisas é difícil, né? Para o jovem. Todo mundo, todo adulto, um dia foi jovem. E nem todos tiveram a oportunidade de, na sua mocidade, servir ao Senhor. Mas você que é jovem, que hoje tem a oportunidade de estar na casa do Senhor, valorize isso. Pode até que se você seja perseguido ou seja abandonado por amigos por estar seguindo a Cristo, mas nada é mais precioso do que ter Jesus na vida, do que ter o Senhor Jesus do seu lado. Não troque os valores, ainda que seja taxado como quadrado, ainda que seja taxado como diferente, mas as bênçãos, a condição espiritual em Cristo, ela é mais valiosa do que todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós queremos deixar: não, amanhã eu faço, amanhã eu passo a seguir. Quando eu for mais velho, eu vou fazer. Eu vou seguir ao Senhor direitinho. Agora eu quero um tempo para mim. Cuidado. Todo dia é dia de oportunidade. Enquanto houver vida, Deus vai dar oportunidade, mas tem só um problema: o amanhã não nos pertence. Então, cuidado. A oportunidade é hoje, o tempo é hoje. O amanhã pode ser que você não esteja vivo para ter uma nova oportunidade. E partindo para o final, falando do selo, algo que nós recebemos é a marca, é o selo do Espírito Santo. Antigamente, o selo ou o sinete era como se fosse um compromisso, era a primeira parcela. Quando você fazia um acordo com alguém, você recebia o quê? Um selo. O Espírito Santo representa esse selo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, recebemos um selo, é a marca do Espírito Santo. Se observarmos, quando Jesus ele é assunto ao céu, ele diz para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham que esperar o Espírito Santo, era o selo. E a partir dali começa o seu ministério. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha no ato da conversão,
como diz em Tito, capítulo 3, versículo do 5 ao 7, ele vai te convencer, ele vai te designar, ele vai te guiar. Então é necessário, se faz necessário, ser atento à voz do Espírito Santo. Ser atento é parar para ouvir, porque o Espírito Santo ele é sensível. Se você der ouvido, se você deixar ele te orientar, você vai ter sucesso. E terminando essa lição, é o Espírito Santo, ainda lembrando que prepara a noiva, ele prepara a noiva para o noivo. Se nós olharmos Gênesis capítulo de número 24, quando no encontro de Rebeca com Isaac, quem preparou tudo foi Eliezer. Eliezer fez o papel do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está te preparando, está nos conduzindo para o encontro com o noivo. Quem é esse noivo? Jesus. Um dia ele voltará e buscará a sua noiva. Esteja preparado para isso. Próxima lição nós vamos falar sobre predestinação e eleição. Eu quero te convidar para essa aula, tá? Vai pensando aí. Deus escolheu pessoas para salvação? Deus designou aqueles que serão salvos? O que você acha disso? Vai pensando aí, quiser deixar algum comentário, deixa aí nos comentários, nos links, tá? Fique à vontade. Deus abençoe pela tua presença, pela tua participação e conto com você para a próxima aula, tá? Obrigado pela sua participação. Deus abençoe.